Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Espero que tenha passado bem esse final de semana. Gostaria de dar bem-vindas aos novos alunos. Meu nome é Adriele Marcondes e eu sou a professora de Zootecnia Geral. Como ficou algumas dúvidas a respeito do trabalho de Zootecnia Geral, eu vou, inicialmente nessa aula, reexplicar sobre esse trabalho para quem ficou com dúvida e para os novos alunos. E depois nós daremos continuidade à aula. É importante ressaltar que nós já tivemos uma aula anterior, né, sobre a introdução à zootecnia. Ela está aqui no canal do YouTube, vocês podem recorrer a ela. Os alunos novos que ainda não assistiram essa aula, peço que deem uma olhada, assistam essa aula, porque nós já temos trabalhos a respeito dessa aula passada. E será muito importante para ver esse vídeo de hoje. Então, se você ainda não viu o vídeo da aula passada, assista a aula passada para então iniciar essa aula 2 hoje. Então, vamos lá explicar um pouco a respeito do trabalho. Nosso trabalho tem um tema chamado de resenhas, certo? E aí, o que acontece? Deixa eu projetar aqui para ficar melhor, tá? A gente... Ao fim de cada aula, eu vou solicitar para vocês um resumo manuscrito sobre o tema exposto nessa aula. Esse resumo manuscrito, ele deve ter no mínimo 5 linhas e no máximo 20 linhas. Ele deve ser escrito à mão em uma folha de papel ao máximo. No início de cada aula, 3 alunos vão apresentar o resumo correspondente à aula anterior. Por exemplo, nossa aula é na segunda e na quinta. Então, na aula de segunda, eu vou perguntar sobre o que foi falado na aula de quinta e na aula de quinta sobre a aula que foi falada na segunda. Correto? Esses alunos, eles serão sorteados. Então, é importante que todos vocês façam esse exercício. Porque uma vez que o aluno não apresente o trabalho, porque não fez a resenha, ele vai perder ponto. Vale lembrar que esse trabalho é a metade dos pontos desse período. Então, só esse trabalho é 12,5. A apresentação ela vai ser oral. Eu vou pedir apenas para vocês lerem o que vocês escreveram. E essa apresentação tem que ter no mínimo 2 minutos e no máximo 5 minutos. Como eu falei, os alunos apresentaram, eles serão sorteados no dia da apresentação, ou seja, na hora. Então, é importante que todos vocês tenham escrito. Esses resumos, vocês não precisam enviar para mim. Vocês vão juntar todos eles no final do módulo, né? Desse primeiro módulo nosso. No final do módulo, não, no final do primeiro período. E eles vão serem organizados em uma única pasta. Nessa pasta, vocês vão colocar todos os resumos das aulas. Então, a aula de introdução à zootecnia, a aula histórica de zootecnia, a aula de domesticação, vocês vão ter que ter um resumo de todos esses. Vocês entenderam? Todas essas aulas. E aí vocês vão agrupar esses resumos manuscritos em folha de papel ao maço e vão colocar uma capa em uma folha de rosto. Eu não sei fazer capa e folha de rosto, professor. Não tem problema, eu já vou mandar pronto, de tal forma que vocês só vão mudar o nome de vocês e o nome do trabalho, tá bom? Vale ressaltar que é importante vocês terem esse modelo de folha de rosto salvo, porque até o final desse módulo, né, que nosso módulo acaba em julho, nós vamos fazer bastante trabalho e esses trabalhos vão ser todos baseados nessa capa e nessa mesma folha de rosto. Então, eu só vou enviar uma única vez e vocês vão ter que ter salvo com vocês. Então,
Esse trabalho ele vai ter que ter o quê? Quando chegar em minhas mãos? Capa, folha de rosto e todos os resumos das aulas, beleza? Algumas observações que eu gostaria de fazer é que o dia de entrega será definido posteriormente. Creio eu que essa semana eu já passo para vocês a data de entrega do trabalho. Ou seja, não é para mandar para mim nem para o meu e-mail o trabalho que vocês, as resenhas que vocês escreveram. Vocês vão juntar todas depois e vão entregar juntas, num dia que eu vou marcar, o dia e a hora. E não serão aceitos trabalhos entregues após a data e o horário marcado. Tudo isso vai contar na avaliação, beleza? Então, eu vou marcar para vocês um dia e uma hora e até um local para vocês entregarem esse trabalho e vocês vão entregar. Eu sei que alguns alunos moram em zona rural, por isso que eu até fiz aquelas perguntas no início da nossa primeira aula, para a gente saber e ter conhecimento a respeito do contexto de cada aluno. Então, eu vou entrar em contato para poder saber se para eles vão estar ok. E a gente conversa direitinho a respeito desse dia de entregar os trabalhos. E de forma que não vai prejudicar nenhum de vocês. É importante ressaltar também que não serão aceitos resumos copiados da apostila de estudo, beleza? Então, vamos lá para a nossa aula. Na aula passada, a gente falou sobre a introdução à zootecnia, o contexto de zootecnia, nutrição animal, a respeito do tripé, genética, nutrição e ambiente, que formam produtividade. Hoje a gente vai falar sobre o histórico da zootecnia. Como a zootecnia nasceu? Como ela surgiu? Ela surgiu pela necessidade do homem de consumo de alimentos. Então, inicialmente, o homem ele era herbívoro, no primeiro momento. Ele era herbívoro, entretanto, ele começando a se alimentar dos vegetais, né, dos legumes, das verduras que ali eles escolhiam, eles observavam que tinha junto deles insetos e lagartos. Eles tomaram gosto por esses animais e começaram, então, a sofisticar essa adesão ao consumo de alimentos de origem animal por meio da caça. Eles começaram a caçar. Posteriormente, os homens se uniam para caçar os animais que estavam em grupos. Então, tinha lá uma manada não sei, por exemplo, de onças, não sei o que isso aí é que eles caçavam. Creio que onça não, né, professora? Complicado isso aí. Mas eles se uniam para caçar os animais. Então, à medida que havia a demanda da comunidade, eles abatiam esses animais. Então, acabava o alimento, então eles iam lá e abatiam mais um animal. Ou então, nós estamos precisando de pele para poder construir mais tendas, para poder fazer mais roupas, para fazer mais calçados. Então, eles iam lá e abatiam esses animais, à medida que era necessário. Assim, eles observavam que era necessário manter os animais mais próximos às suas residências. E com isso, eles aliou-se às técnicas alguma evolução na área da agricultura. Por quê? Uma vez que eles trouxeram esses animais para próximo, mais perto deles, eles observaram que eles tinham que fornecer alimentos. Então, eles começaram a plantar para poder dar esses animais alimentos, né? E também para o próprio consumo deles. E assim, concomitante com a evolução da zootecnia, a agricultura também evoluiu. Então, as duas ali estão para a par. Não existe agricultura sem a zootecnia, não existe zootecnia sem a agricultura. E houve essa evolução da agricultura por meio dessa necessidade de agrupamento dos animais, de fornecer alimento para os animais e também para o consumo dos humanos, porque eles comiam, né, os vegetais. Com isso, o homem ele não só colhia os vegetais e caçava, mas ele plantava e criava o que consumia. E assim ele não apenas tirava da terra, ele sofisticou. E assim nasce o contexto de agropecuária, né, da agricultura e da pecuária em si.
E ele observava que esses animais, eles forneciam tanto leite, carne, a pele, né, os vegetais e a força de tração. Essa força de tração, ela está intimamente ligada à capacidade de locomoção dos animais. A capacidade que os animais têm de conseguir se locomover e conseguir tracionar, ou seja, colocar força em equipamentos nas quais os humanos não conseguiam, ou necessitavam de muitos humanos para colocar. E assim, essa força de tração, ela está intimamente ligada aos tratos culturais com a terra. Por exemplo, o arado e também a locomoção dessas pessoas. Como, por exemplo, o próprio cavalo, que era utilizado para poder levar os humanos de um lado, de um local para o outro. Então, eles utilizavam tudo disso, os animais. E os animais também criaram certa intimidade com os humanos, e maior afinidade. Ou seja, eles conseguiram entender e se adaptar socialmente ao meio com os humanos. O primeiro animal domesticado, a título de curiosidade, foi o cão. Hoje nós sabemos o quanto que esses animais, né, os cães, têm uma ligação íntima com nós humanos. Posteriormente, foram domesticados assim, animais para alimentação, como a cabra, o carneiro. A gente escuta muito falar das ovelhas, né, na Bíblia. Então, a gente sabe que tem muitos anos que esses animais são domesticados. O boi, né, que é o gado, e o cavalo. O cavalo ele também está muito presente desde a época de conquistas de terras, né? As guerras. Então, para conquistar terras, para poder ampliar o território, as sociedades utilizavam os cavalos. Eles eram peças principais aí nessa conquista, porque eles estavam intimamente ligados a essa questão de guerras e de auxílio dos humanos, né, para poder facilitar a locomoção e travar as batalhas. Então, aqui, nós iniciamos agora o tópico de domesticação dos animais também, né? A palavra domesticação, ela é originária do latim domus, o que significa casa. Então, professora, todos os animais que estão em casa, em minha casa, eles são domesticados? Não, não necessariamente. Às vezes a gente encontra, por exemplo, insetos em casa, ratos, às vezes tem aves que costumam vir em nossa casa, como, por exemplo, pombos. Mas esses animais, eles não trazem benefícios nenhum a nós. Muito pelo contrário, eles trazem prejuízos e podem nos fazer até doenças. Então, como que a palavra domesticação ela pode ser perfeitamente utilizada nessa questão zootécnica? A domesticação é quando tanto o homem quanto o animal, eles estabelecem uma relação denominada simbiose. E essa simbiose, ela vem para nos mostrar que os animais dependem, né, dos humanos e os humanos dependem dos animais de forma que cada um fornece vantagens nessa relação. Então, a simbiose é uma relação mutuamente vantajosa, na qual dois ou mais organismos diferentes são beneficiados por essa associação. Então, por exemplo, o homem, ele fornece alimento e proteção para o animal, correto? Por exemplo, se você cria uma galinha em casa, se você cria aves em casa, você fornece alimento, água, fornece proteção por meio de um local adequado para elas poderem descansar, com um cercado adequado, um local para elas poderem botar os ovos, fazer a postura adequada. Então, vocês fornecem o alimento e a proteção para essa ave. Em troca, ela também te fornece alimento, ela pode oferecer um alimento, por exemplo, né, como as aves fornecem os ovos, ou a própria carne ou leite, no caso
de bovinos, né, e outros animais mamíferos. Alguns animais podem ainda te fornecer proteção, como os cachorros e outros animais, e alguns entram fornecendo força, como os cavalos, alguns outros animais, como que é o nome, gente? Eu esqueci, perdão. As mulas. Então, é tudo isso aí. Você observa aqui que a relação de simbiose está perfeitamente estabelecida. O homem tem vantagens e os animais também. É um ajudando o outro. Quando não tem essa vantagem, não está estabelecida uma relação de simbiose. Portanto, não é domesticação. Por exemplo, se aqui o rato, o que vai fornecer para o animal? Prejuízo, vai fornecer até doenças. Então, não é uma relação de simbiose estabelecida. Então, portanto, a gente encara a domesticação como uma relação de simbiose perfeitamente estabelecida entre o homem e os animais. Então, o doméstico é o animal que, quando criado e reproduzido pelo homem, perpetua tais condições através de gerações por hereditariedade, oferecendo utilidades e prestando serviços em mansidão. O que é isso, então? Ele vai perpetuar através das gerações, né, de pai para filho, as características de hereditariedade, né, por meio da hereditariedade. O que são essas características? Por exemplo, a adaptação a um ambiente climático. Nós sabemos que existem gados que são mais adaptados que outros ao nosso clima tropical. Essa raça, por exemplo, é uma raça Sindhi, que é criada no Nordeste brasileiro, extremamente adaptada às condições climáticas do Nordeste. É interessante, por mais que esse seja uma raça que não produza nem tanto leite, nem muita carne, mas é interessante essa questão da adaptação climática dessa raça. Portanto, a gente almeja que os filhos dessa raça, né, tenham essas características que são herdadas por meio da hereditariedade através das gerações, passando de pai para filho, oferecendo, né, nas utilidades, ou seja, é um animal que vai nos fornecer leite, muitas vezes até carne, e prestando serviços em mansidão. Esses serviços em mansidão está diretamente ligado às características de agressividade do animal. Então, a gente evita animais muito agressivos, né, de forma que não sejam tão selvagens e que nos ajude ali no sistema de produção. Então, a gente tem aqui exemplo de hereditariedade, né, que são as características genéticas que são passadas de pai para filho através de gerações. E assim a gente busca atributos nos animais domésticos. Existem alguns atributos que a gente almeja. E é muito interessante que vocês entendam cada atributo desse, para vocês entenderem a respeito da zootecnia em si e da domesticação dos animais. Então, qual que é o primeiro atributo que a gente busca? Sociabilidade. Os animais, eles têm que aprender, eles têm que estarem acostumados a conviver e viver em sociedade, em conjunto. Porque muitas vezes alguns animais são solitários, né? E eles não conseguem conviver em conjunto. Então, aí a gente tem certa dificuldade de domesticá-los. Então, animais que conseguem viver em conjunto são mais facilmente sociáveis. Beleza? Nós temos exemplos da conicultura, por meio dos coelhos, as rãs, né, caracterizando a ranicultura, as aves de corte, a avicultura e a criação de jacarés. Ainda que esses animais sejam agressivos, isso é normal, que alguns animais sejam mais agressivos que outros, nós sabemos disso. Essa agressividade, ela não pode ser, de certa forma, de tal forma a atrapalhar o convívio social entre animais, entre eles, da mesma espécie. Vocês entendem? E por isso a gente busca essa característica de sociabilidade.
Mansidão. Mansidão, ela é a expressão da ausência do instinto selvagem, que deve ser passada aos descendentes. Por que a gente busca mansidão? A mansidão é tanto buscada para o estabelecimento da sociabilidade, que a gente falou no tópico anterior, quanto de evitar problemas em relação a agressões físicas que podem ocorrer entre a pessoa que trata esses animais e eles. Então, ainda que os animais tenham certo tipo de braveza, né, de agressividade em si, como ocorre em alguns animais, como os jacarés, eu mostrei ali no slide anterior, e até mesmo, por exemplo, a gente vê isso em algum gado, em aves, como, por exemplo, o gado Nelore, ele é um gado mais bravo, né, do que o gado holandês, o gado de leite. Eles são mansos ao ponto de permitirem serem agrupados e evitarem acidentes com os colaboradores, com os peões ali da fazenda. Claro que alguns animais não têm jeito. Por exemplo, como eu mostrei anteriormente o slide da criação dos jacarés, né? Esses são animais silvestres. Então, nós temos técnicas de bem-estar e tratamento da etiologia desses animais e entendimento do comportamento para poder criar adequadamente esses animais. Porque aqui o risco de acidente ele é extremamente possível, né? Ocorre aqui um risco de acidente na criação de jacarés. Entretanto, existem diversas maneiras que a gente intervém no ambiente para poder melhorar isso. Isso são casos especiais de animais silvestres. Mas, no geral, a gente busca mansidão nos animais de forma tal que a expressão da ausência ocorra a expressão da ausência do instinto selvagem, né? O instinto selvagem que é aquele instinto de atacar, o instinto de fugir, de machucar os outros animais, o instinto de bater em um animal ou outro. Então, a gente não quer isso dentro do nosso sistema de produção. E isso tem que ser passado para os descendentes. Então, a gente consegue selecionar esses animais mais mansos e passar de geração a geração. A gente também busca a fecundidade em cativeiro. O que é isso? É a perpetuação da espécie em cativeiro, no sentido de que aquele ambiente, né, o cativeiro, ele não é só aquela questão de cativeiro que é contra a lei, né, gente, é cativeiro aqui, é qualquer sistema que a gente cria em grupos e fora do ambiente natural dele. Então, assim, alguns animais, eles podem não conseguir se reproduzir adequadamente em grupos, naquele ambiente, não se adaptam àquele local, e com isso, eles causam prejuízo nessa questão de reprodução, e não conseguem perpetuar, ou seja, não conseguem terem filhos, né, ali no sistema de produção. Então, a gente busca os animais fecundos, que consigam perpetuar em cativeiro, para assim a gente ter uma perpetuação adequada da espécie doméstica. No resumo, é isso. Buscar animais que consigam reproduzir adequadamente em cativeiro, sem prejuízos para os animais e nem para nós. A gente também busca uma função especializada. Né? O que seria essa função especializada? O animal ele deve apresentar alguma função, algo que desperta interesse no homem para colocar ele ali em cativeiro e criar e investir no sistema de produção. Sem essa função especializada, não há um motivo para que ocorra a domesticação desse animal. Ah, professora, mas eu não tenho motivo para poder criar um cachorro. Você tem um motivo emocional, você entendeu? A função desse animal, desse cachorro com você, ainda que seja só um,
ainda que você não crie muitos, né? Não crie eles em cativeiro, em muita quantidade, é ter uma companhia e está ligado diretamente às questões afetivas. Então, essa função ela pode ser também para a produção de carne. Eu posso criar animais para produzir carne. Eu posso criar animais para produzir leite, para produzir ovos, para produzir mel, para produzir pele, para produzir pelo, para me fornecer tração, para me fornecer movimentos, né, no caso, locomoção, como no caso de cavalos. Então, eu tenho que ter aqui um objetivo, um motivo no qual, para o qual eu estou domesticando esses animais. Eu estou agrupando eles e tratando deles. Então, é justamente essa função especializada. Ele tem que me apresentar essa função e esse interesse. Facilidade de adaptação ambiental. A gente busca também essa questão de facilidade de adaptação. Por quê? Não é interessante que a gente, por exemplo, traga animais que não são adaptados ao nosso ambiente. Porque lembra que eu falei com vocês na aula anterior do quão é necessário o fornecimento de um ambiente adequado para que o animal sinta confiança no sistema de produção e não tenha medo do sistema de produção? Isso entra nessa questão de adaptação ambiental. Um outro ponto que entra também, que nós vamos falar mais à frente, quando a gente entra na parte de genética, é que alguns animais são mais adaptados a condições climáticas e a condições ambientais do que outros. Por exemplo, a raça Nelore, que é uma raça de zebuínos, né? Eles estão mais adaptados às condições climáticas do Brasil. Então, eu não preciso ter estruturas com muitas intervenções que vão fornecer uma melhoria do ambiente para esse animal, porque as próprias condições brasileiras de clima, de pasto, de sol, de chuva, são condições das quais os animais Nelore estão adaptados. Entretanto, quando eu entro muito com a raça de leite, né, especializo muito a minha produção de leite, eu vou ter que mexer com animais europeus, que a gente chama, né? E esses animais, eles, devido a questões climáticas, né, na própria Europa em si, eles estão adaptados a climas mais frios, não estão adaptados a temperaturas muito altas, e eles sofrem muito aqui, quando produzidos, quando criados aqui no Brasil. E com isso, eu tenho que entrar com estratégias de intervenção para poder melhorar esse ambiente, como, por exemplo, esses animais pastando, né, uma área de tifton, que é uma gramínea, e num pivô central irrigado. Então, esse pivô aqui está basicamente para poder molhar os animais, fornecendo um ambiente adequado para eles, diminuindo a temperatura. Então, a gente faz essas intervenções artificiais no ambiente para poder melhorar o ambiente desse gado não sofrer. Entretanto, quando o gado ele é mais adaptado, ele nos custa menos no sistema de produção. Vocês concordam que eu estou gastando muito mais aqui do que criando esse animal aqui no pasto? Porque aqui eu não preciso fazer nenhuma intervenção. O que eu preciso fazer é fornecer o alimento adequado para esse animal, em quantidade adequada, e fornecer saúde adequada. Que não, eu tenho que fornecer até ambiente, eu tenho que fornecer, entrar com estratégias de intervenção no ambiente, para diminuir a temperatura, para esses animais não sofrerem. Alguns animais têm dificuldades na adaptação. E com isso, ele tem dificuldade de atingir o final desse processo. O que é o processo? A finalidade para a qual ele está sendo criado. Então, essas fêmeas aqui, elas têm dificuldade de produzir leite, porque elas estão sofrendo por calor. Entretanto, quando eu entro com o pivô central aqui, né, irrigando, diminuindo a temperatura do ambiente, isso favorece a produção de leite. Aí a gente tem que sempre observar isso. A gente busca
essa facilidade de adaptação ambiental. E por que, então, eu domestico os animais? Quais são os motivos da domesticação? A primeira coisa, sem sombra de dúvidas, é a alimentação. Então, a gente basicamente domestica os animais por questões de alimentação. A necessidade é de consumir, né, eles. Então, essa necessidade de uso dos animais como alimento, tendo uma reserva, principalmente para períodos de escassez. Então, aqui, nós temos justamente essa questão de alimentação. Né? O homem tem a necessidade de sobrevivência e essa necessidade de sobrevivência destaca-se a alimentação, a necessidade de uso dos animais como alimento. E com isso, eu domesticando esses animais, eu agrupando eles, eu vou conseguir ter alimento numa época na qual não tinha, né? Por exemplo, a seca, a falta de alimento, e também esses animais vão me fornecer esse alimento e um alimento que será fornecido por meio da criação em cativeiro e os homens vão poder utilizar adequadamente. A sobrevivência ambiental. O que significa ser sobrevivência ambiental? O uso de peles, de pelos, como agasalhos para enfrentar as intempéries climáticas e também os artefatos, né, como as sandálias, as capas, tapetes e tecidos. É interessante, né, porque hoje a gente não vê tanto essa utilização de, da pele e do pelo dos animais, né, até por questões de proteção do animal e tudo mais. Mas acreditem que a sobrevivência humana ela está literalmente ligada a essa questão da sobrevivência ambiental por meio de uso de peles e pelos dos animais. Porque em épocas de frio, eles protegiam, né, os homens dessa questão do frio, além de que eram muito utilizados na construção das casas em si. Então, é muito interessante essa utilização dos animais que hoje não está sendo tão utilizado, mas ainda nós vimos isso, né? O aproveitamento da força motriz. O que é a força motriz? É o uso dos animais no transporte de cargas e também nas montarias, como eu falei para vocês. E inspiração religiosa. Muitas vezes eles domesticavam os animais porque eles necessitavam dele para oferecer, fazer as oferendas dos deuses. Então, alguns animais foram domesticados com esse objetivo, como fonte de motivação para ritos religiosos. Hoje, creio eu que isso deve estar em defasagem, né? Muitos animais hoje não são muito utilizados para isso, exceto algumas sociedades. A gente sabe que os indianos, eles têm essa questão de adoração pelas vacas, né? E eles criam, domesticam esses animais por meio de cunho religioso. Então, esses são os três motivos. A alimentação para os humanos, né? Para a nossa alimentação. Os motivos, um outro motivo é sobrevivência ambiental, porque ele vai fornecer a pele e o pelo e ajudar a sobrevivência do ambiente, o homem a sobreviver ao ambiente, o aproveitamento da força motriz, fornecendo força para que o animal possa transportar cargas
e também ser utilizado em montarias e inspiração religiosa, de forma que eles são utilizados em ritos religiosos. Bom, já chegando ao fim aqui, o meio ambiente e os animais selvagens e domésticos. Nós sabemos que o meio ambiente em que os animais vivem, em estado selvagem e domesticidade, proporciona situações bastante divergentes. E essas situações devem ser apreciadas em seu conjunto. Por quê? Nós temos tantos animais vivendo de modo selvagem e doméstico. Então, como a gente entende isso? Caracterizando o meio físico, que é justamente onde esses animais vivem, né? Que seria isso? Animais selvagens. Eles vão depender de fatores climáticos, a procura de condições favoráveis de abrigo, alimentação e etc. Vão em busca de recursos migratórios e adaptações de conduta. A gente vê muito isso, por exemplo, com os peixes do mar, né? Com vários animais que vivem no mar. Também com aves, alguns outros animais selvagens, a gente vê muito isso. Eles não se fixam em apenas um local, eles buscam por alimentação, por abrigo, eles utilizam recursos migratórios de adaptação de conduta. Já os domésticos, eles são protegidos pelo homem, por isso não há necessidade de eles utilizarem recursos migratórios. E eles estão sempre se adaptando ao manejo e o conforto, né, térmico. A gente usa também abrigos artificiais e vegetações apropriadas para o sombreamento. E, portanto, esses animais não precisam sair do sistema. E eles ficam ali no nosso sistema e não vão em busca de recursos migratórios e adaptações de conduta como os animais selvagens fazem. Eles ficam ali estagnados. O máximo que a gente faz é locomover, né, de um ambiente para o outro, mas dentro ali do mesmo sistema. E o meio biológico? O meio biológico é justamente o que esse animal come, né, e como ele gasta essa energia e tudo mais. A dieta, para os animais selvagens, a dieta ela é disponível. E, portanto, ela necessita de muito tempo e energia para procurar os alimentos. Ou seja, o que essa dieta é disponível? Às vezes tem, às vezes não tem. E é o que a gente vê, por exemplo, quando acontece com algumas cobras, né? Que consomem muito alimentos e aí elas ficam ali um período sem consumir. Por quê? Elas não têm alimentação cotidiana, né? E assim, elas vão em busca de alimentos de forma a suprir a energia delas e elas vão procurando alimentos. E isso a gente vê por meio de algumas técnicas, como rapinagem, né? Que é o roubo mesmo, né? Por exemplo, a gente vê os urubus, né? Alguns outros animais que fazem isso, e o predatismo. Animais domésticos. Os animais domésticos, eles vão buscar por dietas não variadas, são dietas não variadas, né? O que é isso? Eu forneço a dieta todos os dias para esses animais, de forma constante, e eles não precisam saírem para buscar os alimentos. Entretanto, não significa que ainda que eu forneça a dieta para esses animais, que eu forneça alimento, eles não estão sujeitos a problemas, a deficiências alimentares, por questão de qualidade. Por quê? Muitas vezes eu não forneço a dieta balanceada, ou seja, a dieta adequada, e assim os animais ficam deficientes em algum nutriente. Por isso que é de extrema importância a utilização de técnicas de produção, né, de receitas que sejam eficientes para esses animais. Bom, gente, agrupamento zootécnico vai ficar para a próxima aula. Eu termino aqui. O que é importante nessa aula que a gente destaca?
né? Como a zootecnia foi criada, devido à necessidade de agrupamento dos animais para consumo do alimento, da utilização para sobrevivência, a utilização de peles e pelos para sobrevivência no ambiente e atração animal também. Mas o que eu gostaria que vocês entendessem mais ainda é a respeito dos atributos desses animais. E isso vai cair, inclusive, em prova. Os atributos dos animais domésticos: a sociabilidade, a mansidão, a fecundidade em cativeiro, a função especializada e a facilidade de adaptação ambiental. É de extrema importância que vocês entendam esses 5 tópicos, beleza? Então, estudem bastante essa parte. Vai cair em prova e vocês vão carregar isso pro resto da vida como técnicos em agropecuária, ou quem sabe como zootecnistas também, né? Se vocês forem fazer um curso de zootecnia. Mas é interessante que vocês compreendam isso, beleza? Qualquer coisa, eu estou no WhatsApp, vocês podem me chamar se tiver alguma eventual dúvida. Nós terminamos aqui. Então, um grande abraço e até a próxima aula.